Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Ana Paula Rodrigues fazendo a Escola Joel da Atena de trocadilhos. Na verdade, gancho. gancho. Na verdade, é de ganchos. Ele é o rei dos trocadilhos arrasou. e eu a dos ganchos. Ah, entendi. A gente vai criar um prêmio especial só pra isso aqui. Nossa, vai ser braba a briga. Tudo bem, Carol Lorenzetti? Tudo jóia, boa tarde a vocês aqui do estúdio, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Hoje vamos falar de produção e abate halal. Nova palavra aí. Mais uma. Cada Mais dia uma. algo a mais pro nosso glossário. A Carol fala, eu e Ana ficamos olhando pra ela assim, Então, pode explicar, pode. Entra no vamos lá. assunto. O Brasil, ele é o maior produtor e exportador de proteína halal do mundo. Isso inclui também a carne de frango. É um tipo de produção e abate. O que é halal? Começando aí, né? Halal significa dentro da lei, permitido. É um tipo de produção e abate que segue os princípios islâmicos, segue as normas do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos só podem consumir alimentos que foram produzidos seguindo esse ritual islâmico. Então, para a gente ter uma ideia, são considerados alimentos halal. Carne de frango, carne bovina, peixes, alguns tipos de queijo, leite de vaca. Esse mercado de produção de frango halal aqui no Brasil é bem importante. Do total de frango exportado pelo Brasil, 40% é de frango halal. Para quem que a gente vende, né? A gente vende aí principalmente para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para o Kuwait, para o Iêmen e também para o Catar. O mercado consumidor aí da proteína halal no mundo envolve 1 bilhão e 800 milhões de consumidores. Aqui no Brasil, de quase 5 mil frigoríficos, 300 têm certificação para fazer esse abate do tipo halal. Então, o que a gente tem aqui? Em 2019 e 2020, o Brasil exportou aproximadamente 1 milhão e 700 mil toneladas de frango do tipo halal. Essa certificação ela é bem rigorosa, ela é realizada nos frigoríficos que precisam ser autorizados a fazer. Eu trouxe aqui algumas orientações para esse abate halal, para o pessoal aí de casa entender como é que funciona. A base está no bem-estar animal, é feito aí em frigoríficos habilitados, como eu já falei, com funcionários que são muçulmanos e que são treinados para esse tipo de abate. Então, quais são os preceitos, né? Eles precisam verificar que as aves estejam vivas no momento ali do abate. Esse abate deve seguir os mandamentos do Islã, com a degola feita da maneira correta. Dentro desse local são feitas orações 5 vezes por dia. Na hora do abate, os frangos precisam estar com o peito virado para Meca, que é a principal cidade sagrada do Islã, que fica lá na Arábia Saudita. Esse produto com certificação halal, ele precisa ser controlado desde o começo ali do processo de produção até o momento em que é embalado. Também tem outros exemplos aí de certificação halal, além da proteína animal que eu estava falando. Tem vestuário, confecção, cosméticos, produtos industrializados, farmacêuticos, serviços. Enfim, é uma gama aí de produtos e de alimentos que devem ser feitos especialmente da maneira que diz ali o Islã, para que sejam exportados para os países árabes. E o Brasil, assim como em muitos setores, também se destaca nesse tipo de produção. Que interessante, Certo? né? Porque isso bate muito diretamente com costumes, com as religiões, né? Exatamente. E é uma garantia, então, de que houve todo esse respeito no momento do abate, a questão da religiosidade de quem vai consumir esse Muito produto. forte, exatamente. E os funcionários que fazem o abate devem ser muçulmanos também, para garantir que isso vai ser feito da Não maneira sabia correta. que isso existia, que coisa Muito interessante. interessante, né? É o único tipo de abate que existe? Ou existem outras religiões, outras considerações também que são levadas na hora de matar o animal para consumo? Ana, tem também dos judeus, que é o abate tipo kosher. Eu posso até trazer algumas isso é informações kosher, então. sobre isso. Exatamente. Hoje Eu já a gente- tinha ouvido falar em culinária kosher. Que aí tem exato. toda uma maneira de produção e tudo mais que é específica para o Tem consumo regras deles, também. dos Esses judeus. dias eu tava vendo um suco de uva que tem ali o certificado kosher no mercado. Então são vários produtos também. Posso trazer os detalhes aqui eu numa quero. próxima participação? Acho interessante, acho uma curiosidade. Muito interessante, né? É uma área aí que muita gente não conhece, que às vezes a gente só ouve falar, mas não sabe muito bem o que é. É isso. Agora a gente já conhece. Eu achei que tratava-se apenas de uma maneira de produção de alimentos, ou de uma culinária sem os ingredientes que não são, que não podem ser consumidos pelos judeus. Não, tem todo um conceito por trás Claro, também. tem sim um fundamento religioso. Fica aí. para uma próxima conversa nossa Muito aqui. obrigada. Boa Você não veio tarde. de verde hoje ou nenhuma cor similar Eu vim para nem em missão de levantar. paz, né?
Era pra nem abrir espaço. Ó. Lição de paz aqui, né? A gente não queria vai falar nada sobre futebol de hoje. 3-0, nem nada. Ah, mas você vai tudo bem. falar. Você vai ter que falar. Ó, Você não mas a topou com o minha Ronald máscara- hoje ainda, né? Eu não topei com o Ronald hoje, nem vou topar. Porque Vai que ele assim vai que vir der aqui. 3 horas, eu vou sumir do estúdio. Ó, mas aqui é verde, hein? Verde e Máscara. branca ainda. Tchau, Tchau, Carolina Carol. Lorenzetti. Obrigada Até pela amanhã. participação. Eita, nós. Valeu, viu? Obrigada.